Depoimento do senhor Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto. Senhor Pedro Correia. Então vamos começar. Tenho a contradita, Excelência. Gostaria de apresentar a contradita. Com o máximo respeito, o senhor Pedro Correia, na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal, não é pessoa digna de fé ou isenta para prestar depoimentos sobre os fatos discutidos nessa ação. Alguma ponderação do Ministério Público? Conforme já apontado pelo juiz no início, seria ouvida como testemunha arrolado pela acusação. Certo. Então, reportando-me aqui ao 214, sem prejuízo dos questionamentos de credibilidade à testemunha, que devem ser avaliadas no momento do julgamento, sem prejuízo dos questionamentos de credibilidade à testemunha, que devem ser feitos no momento da valoração da prova. Ouço o senhor Pedro Correia como testemunha, me reportando aqui o artigo 214, abre aspas, o juiz fará consignar a contradita, a arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208 do Código de Processo Penal, o que não é o caso, né? Não é nem testemunha obrigada a sigilo por ministério, ofício ou profissão, e nem é parente próximo de qualquer um dos acusados, certo? Não me consta que o Supremo Tribunal Federal tenha feito essa afirmação de que a testemunha não é digna de crédito. É uma frase textual do ministro Teori Zavascki. Não existem provas, nem indícios mínimos, nem sequer de veracidade das afirmações da testemunha. Isso ele disse, certo. Textual. Então, parece que o ministro Teori Zavascki, sem ter a pretensão de interpretar o que ele disse, se refere à prova de corroboração. Não, isso está dito por ele. Se refere a essa frase, a prova de corroboração, a interpretação óbvia e literal do texto, sem prejuízo dos questionamentos de credibilidade que podem ser feitos a testemunhas. De todo modo, fica registrada aqui a contradita, mas vale o disposto no artigo 214 também pela outra parte. Sim, doutor. Questão de ordem. Talvez fosse o caso diante da dúvida que surgiu agora em relação aos motivos do ministro Teori e do Ministério Público, sem quebrar o sigilo do acordo, que trouxesse talvez esse pequeno trecho dos motivos que tenham levado ou que não tenham levado o ministro a suscitar maiores esclarecimentos, porque isso pode ser realmente importante para esclarecer as questões de ordem. Não interromper a audiência, nem suspender a audiência, mas pelo menos trazer para que isso possa ser trazido aos autos e possa ser avaliado até mesmo por Vossa Excelência ou em grau recursal. Se o Ministério Público conseguir trazer isso... Me parece que a defesa já tem acesso ao despacho do ministro Teori. Não, eu não tenho. De acordo com a negociação sigilosa. Então, ponderando a questão de não violar o sigilo. Teve acesso... Nós não tivemos, Excelência. Eu oriento então as defesas querendo que procurem o próprio Supremo Tribunal Federal, que sabe a extensão do sigilo que existe ou não sobre essas negociações. O juiz não tem como interferir nisso, certo? Dito isso, então, comecemos aqui a oitiva. Excelência, posso fazer um requerimento? Então, na linha do que foi colocado pelo colega, eu requeiro expressamente que Vossa Excelência oficie o Supremo Tribunal Federal a fim de que o ministro Teori possa encaminhar os elementos que levaram à rejeição da proposta de colaboração do senhor Pedro Correia. Aí nós deixamos para o final na ata para esses eventuais requerimentos. Pois não. Então vamos começar aqui. Senhor Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto, o senhor foi arrolado nesse processo como testemunha? Sim, Excelência. Como já disse o Ministério Público, eu tenho um acordo de colaboração em aberto. Esse acordo está sendo tratado entre a PGR e os advogados da minha defesa. E eu aqui vim como testemunha espontânea. Eu accedi fazer esse testemunho no intuito de colaborar com a Justiça. Eu confio no julgamento de Vossa Excelência e a intuito de colaboração, eu prestei um depoimento aos procuradores nesse sentido, como um testemunho espontâneo de minha parte, sem pressão de nenhum sentido. Senhor Pedro, como testemunha, o senhor está depondo então sobre um regime jurídico específico. Esse regime jurídico específico diz que se o senhor faltar com a verdade, se o senhor mentir, o senhor responde por falso testemunho, certo? Perfeito. Não considero aqui a questão da sua colaboração, o senhor tem intenção de colaborar ou não, porque isso está submetido lá ao Supremo Tribunal Federal. Então esse depoimento também que o senhor prestar não lhe garante necessariamente qualquer benefício. Eu sei o senhor disso. tem que estar presente, ter presente esse fato, certo? Eu sei disso.
E se o senhor faltar com a verdade perante a justiça nesse momento, o senhor responderá daí por falso testemunho, certo? Certo. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o Ministério Público mostrou ao senhor o depoimento do ex-presidente Lula e pediu para o senhor falar sobre aquele depoimento? Não. É isso que eu não estou O entendendo. Ministério Público nunca me mostrou. O senhor sabia, o senhor conhecia o depoimento, então? Não, eu lia nos jornais, quando chegavam os jornais todos, de que o juiz Sérgio Moro tinha tornado o presidente Lula réu e que no processo eu seria testemunha da acusação. Para mim não está claro ainda. O senhor tomou conhecimento do depoimento e aí o senhor teve a ideia... De fazer um termo de declaração, com alguns complementos, né? Por exemplo, eu falo do mensalão, que o mensalão e a Lava Jato, a mesma coisa, que já tinha tido problema do mensalão em relação à empresa Dínamo, né? Falo sobre umas coisas desse tipo. Eu falo que assunto era evitar o que aconteceu com Fernando Collor, o governo Lula, porque não tinha maioria, e terminou acontecendo agora com a Dilma, essa coisa. Então, eu falo sobre esse assunto que o governo precisava de fazer realmente uma base de transações. Só tinha um jeito de fazer essa base de transações, conseguindo recursos para os partidos. O senhor sabia, então, que o senhor seria testemunha, é isso? Não, eu soube que seria testemunha quando saiu a relação da testemunha. Né? Certo, mas o senhor disse antes que tinha uma denúncia. Tinha uma denúncia contra o presidente Lula. Mas, eu não sei se o senhor sabe, mas a denúncia foi apresentada no dia 14 de setembro. E o depoimento do senhor é do dia 1º de setembro. Saiu isso em todo, que ele ia ser denunciado bem antes disso, em agosto, em julho, agosto, começou a sair todas essas notícias de jornal e de televisão de que ele seria, sobretudo jornal, que eu vejo mais jornal, revista, que ele seria denunciado e que eu seria testemunha. Eu fui capa da Veja, saiu uma... O senhor imaginou que o senhor fosse ser testemunha, então o senhor viu, o senhor teve conhecimento? Eu tenho certeza que seria testemunha, porque se eu era uma das pessoas que se falava politicamente sobre isso, eu tenho certeza que ia ser testemunha. Mesmo tendo esse descompasso temporal entre a data do depoimento do senhor... Não, só ouça a pergunta. A pergunta é a seguinte. A denúncia é do dia 14 de setembro. O depoimento que o senhor prestou ao Ministério Público é do dia 1º de setembro. Então há um intervalo aí. Então eu queria que o senhor explicasse como é que o senhor sabia do assunto com esse intervalo de tempo. Eu sabia disso desde que saiu a notícia, a primeira notícia, quando saiu dizendo que eu tinha contado, que saiu isso publicado na Veja, houve um vazamento, e saiu a notícia toda de que eu tinha feito um depoimento contra Lula e que seria testemunha contra ele. O senhor tinha feito um depoimento contra o Lula? O senhor já tinha feito? Saiu uma declaração. Não, eu quero saber se o senhor tinha feito um depoimento contra o ex-presidente. Isso é sob sigilo, é do meu acordo de homologação. Não posso falar. Eu falo com o meu advogado. Excelência, a testemunha prestou o compromisso de dizer a verdade? Pode falar, doutor, estou ouvindo. A testemunha prestou o compromisso de dizer a verdade? Se compromissando a não omitir nenhum fato. Não é verdade? Eu quero que Vossa Excelência ouça a testemunha a partir de agora como informante, porque é incompatível essa obrigação de dizer a verdade compromissada com o fato de ele omitir fatos que são relevantes. Compreende, Vossa Excelência? Não, só a questão, o sigilo não quer dizer violação ao direito ao dever de dizer a verdade, simplesmente significa o respeito ao Supremo Tribunal Federal, assim como em diversos outros casos é respeitado, por exemplo, investigações que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal e que são respeitadas dessa instância. A 12.850 é claro nesse ponto. Eu acho que já foi bem colocado, né, doutor? Sei. A própria testemunha mencionou no início, o Ministério Público também e a defesa, que as levantou essa questão de início, que existiria um acordo que não teria sido homologado, foi até citada essa decisão. E aqui existe o artigo 7º lá da Lei 12.850, parágrafo 2º, que fala do sigilo até o oferecimento da denúncia. Então, sobre esses fatos, se existe esse processo que se encontra no Supremo Tribunal como afirmado, isso está submetido a sigilo no Supremo Tribunal Federal e não pode aqui o juízo levantar esse sigilo a despeito do Supremo Tribunal Federal. Não obstante, o senhor Pedro da Silva Correia veio depor como testemunha sem o abrigo desse acordo. Então, assim, ele pode responder sobre os fatos, evidentemente. Agora, sobre o acordo, existe essa questão do sigilo, que está submetido, inclusive, a outro juízo.
Então eu peço que pergunte sobre os fatos, certo? Não, doutor, aí eu já resolvi a questão, aí nós não seguimos... Não resolveu a questão da defesa. Eu ouvi a defesa, ouvi o Ministério Público, ouvi mais de defensor. Mas o Está senhor veja, decidido, doutor, neste essa ponto, questão. o senhor pede para a defesa se ater aos fatos. E, no entanto, o senhor concede ao Ministério Público examinar sobre o contexto. Quer dizer, é outra coisa. Nós não estamos aqui examinando os fatos que são objeto de imputação. Certo, Nós mas- contestamos, então, a validade do depoimento dessa testemunha. Certo, como o juiz já decidiu essa questão, então eu remeto ao que eu havia decidido e prossegue aí o depoimento, certo? A palavra então para a defesa, para perguntas sobre essa questão do acordo, está submetida a sigilo, então não pode se obrigar a testemunha a responder sobre isso. Excelência, só para que fique... Não, doutor, não. Não, o juiz já decidiu e está tudo sendo gravado. que só é meia testemunha. Não, não é. É porque a testemunha tem o privilégio against self. Não, a questão já foi decidida. Eu ouvi pacientemente ambas as partes. A questão foi decidida. Se não concordarem, recorram. Não, tá certo. Fica Perfeito? o protesto por prova E está registrado, doutor. Certo? Pode prosseguir nas perguntas? Você responde. Primeiro lugar, a testemunha fez uma afirmação aqui de que só eu não conhecia a denúncia. Só que eu não sei como é que a testemunha conhecia a denúncia, porque, como eu disse, a denúncia é datada do dia 14 de setembro. Então, como é que o senhor conhecia a denúncia que foi ofertada em 14 de setembro, no dia 1º de setembro? Como é que o senhor sabia desse fato? Tá, já foi respondido. Próxima pergunta. Eu vou insistir na pergunta, excelência. Próxima É uma pergunta foi fundamental. respondida, doutor. Já foi respondido mais de uma vez. Então, eu gostaria que consignasse e que Vossa Excelência... Gravado. Todos os meus depoimentos, inclusive este, todos eles são no sentido de que eu possa ter os resultados que serão obtidos através da colaboração premiada. Este depoimento que o senhor prestou, ele integra a sua proposta de delação premiada? Sim. A proposta de colaboração premiada quer me parecer que esse sigilo não mais pode ser sequer levado em consideração. Porque acabou-se de confirmar aqui que este depoimento faz parte... Não é igual. Não, Cada o senhor depoimento- aguarde, que agora eu estou falando Cada- com o juiz. O senhor aguarde, por gentileza. Esse depoimento faz parte, segundo afirmado aqui, do acordo de colaboração. Não, mas aí, doutor, não faz parte do acordo de colaboração. O que existe... É outro O senhor depoimento. o que foi... Pedro, por Excelência. gentileza. Excelência, Excelência, Pedro, por gentileza. eu sou réu, mas o advogado Sim. também tem que me respeitar. Claro, Eu estou doutor, respeitando o Pedi senhor. para ser mais respeitoso com a testemunha, doutor. Mas quem faltou com respeito foi a testemunha para com o advogado. Não, doutor. Não. Dizendo que isso todo mundo sabia, menos o advogado. Sim, mas diante daquelas insistências. Então eu vou pedir para ambas as partes tratarem com mais respeito uma a outra. A questão, esse depoimento não faz parte do acordo de colaboração. Como foi dito, existe essa questão lá submetida e a testemunha se dispôs a prestar esse depoimento e a servir como testemunha em juízo sem qualquer compromisso de obter esses benefícios. Então é isso que está acontecendo no processo e nós podemos então prosseguir. Mas Vossa Excelência está Não, desdizendo o fato que foi afirmado pela testemunha. Doutor, A acho que testemunha a diz... testemunha, quem resolve o direito, acho que é o juízo, não a Doutor, a testemunha. excelência não tem, a testemunha não tem conhecimento técnico para saber Mas- o que faz parte ou não do acordo. Eu perguntei claramente. Doutor, o doutor fala fora do microfone, eu não considero, porque Então, não é me apropriado. permita... Certo? Não, essa questão já... Me permita fazer uma ponderação, Excelência. É uma questão de ordem. Não, É então, uma- Lá no microfone de Vossa Excelência, então, porque não tem outro microfone. não, doutor, o seu colega já está falando das É uma mesmas questão, coisas. é uma questão de Você tá ordem. acima do seu colega. É uma questão de ordem que eu estou apresentando. Respeitosamente, gostaria de registrar que, em momento algum, eu faltei com respeito a qualquer pessoa aqui. Eu fiz as minhas ponderações na condição de advogado e seguindo todos os preceitos éticos cabíveis. Sim, doutor, pode complementar? Seu Então, juiz, a defesa não pode admitir uma testemunha que, ora, afirma um fato, ora, não afirma um fato, segundo as suas conveniências. Segundo, digamos, suas conveniências idiosincráticas. Quer dizer, isso não pode ser um depoimento válido em termos de processo penal, porque como é que poderíamos, digamos, aqui estabelecer fatos que podem justificar uma condenação de uma testemunha que diz o que quer ou o que não quer e não tem? Quer dizer, prestou cúmplice de dizer a verdade e que, idiosincraticamente, ela responde o que lhe convém. E a defesa fica aqui manetada, porque nós temos uma coisa muito importante, porque a testemunha acabou de dizer que o seu depoimento fazia parte do acordo de delação premiada
E então, como é que ficamos com o resto do seu depoimento? Onde é que fica o sigilo, excelência? Como é que fica... A questão é o compromisso legal da testemunha. Ela prestou um compromisso legal de dizer a verdade, mas é um compromisso relativo. Nós temos uma meia testemunha. Ora ela diz a verdade e ora ela cala a verdade. Doutor, esse é o problema. Podemos encerrar. Então fica aqui o nosso protesto, se Vossa Excelência já decidiu e já está encerrado, quer dizer, o nosso protesto contra a decisão de Vossa Excelência, porque não nos conformamos com uma testemunha que é apenas meia testemunha. Perfeito. Então, o juiz já colocou, esse depoimento não faz parte do acordo, não faz parte do acordo de colaboração. O acordo está pendente. A testemunha, não obstante, se disporá servir de testemunha de acusação para o Ministério Público, o compromisso de dizer a verdade, e sem qualquer garantia que esse é necessário lá a homologação do acordo, sem qualquer garantia de receber esses benefícios. Não obstante, sobre o acordo, ou processo de acordo submetido ao Supremo Tribunal Federal, existe um sigilo em relação ao qual a testemunha, esse juízo, o Ministério Público, as defesas devem respeitar, salvo se levantado o sigilo pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu peço que prossiga nas questões de fato. Mas o problema é só... Doutor, já foi decidido, doutor. Não tem a palavra. Não tem a palavra, doutor. Não tem a palavra. Não pode, porque a defesa tem o teu... Interrompa a gravação. Nessa ação penal 504-65-12-94, continuidade do depoimento do senhor Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, com a palavra defesa para as questões, doutor. Questões jurídicas já foram objeto de resolução do juízo. Perfeito. Só gostaria de fazer um registro, de um pedido, um requerimento. Vossa Excelência disse há pouco que a defesa não tinha argumentos e por isso estava tumultuando. Então, data máxima vênia, ao nosso ver, isso mais uma vez configura pré-julgamento. E eu peço... não tem argumentos processuais, doutor, porque a defesa coloca a questão, o juiz resolve, a defesa quer rearguir, a mesma questão processual. Vossa Excelência... Então, questões processuais que eu já decidi, como já decidi, se o doutor quiser alegar minha suspeição porque eu já decidi uma questão processual, eu não estou falando do mérito, eu estou falando da questão processual. Agora, a defesa coloca uma questão processual, eu ouço o Ministério Público, eu decido, e a defesa quer infinitamente recolocar essa questão diversas vezes. É inapropriado esse comportamento processual da defesa. É inadequado. Então eu peço que voltem às questões a serem colocadas à testemunha e parem de tumultuar a audiência. De forma alguma nós estamos tumultuando a audiência. Nós doutor. Colocamos, todos nós advogados aqui, Doutor, colocamos a questão... qualquer audiência desse processo, nas outras ações penais não existe... Eu já assisti outras audiências. E eu já assisti outras audiências. Eu há de lembrar que houve sim. É só entrar na internet que isso aqui não é novidade nenhuma. Não, doutor. Então vamos prosseguir. Quais são as questões de fato para testemunha? Eu queria só que Vossa Excelência permitisse que eu fizesse o pedido, porque eu não consegui fazer o pedido. Vossa Excelência já me interrompeu. Qual é o pedido? O pedido é que, tendo em vista este fato que eu acabei de narrar, eu reitero neste ato a suspeição de Vossa Excelência, peço que Vossa Excelência analise essa questão associada aos demais elementos já apresentados. Certo, doutor, essa sessão de suspeição já foi não acolhida, está submetida ao tribunal, e eu estou falando sobre questões que eu decido na audiência e que a defesa insiste em recolocar e reargumentar a todo momento. Então, esse argumento que o doutor está colocando é totalmente deslocado do contexto aqui do que nós estamos falando. Então peço que prossiga, já resolvi, peço que prossiga na inquirição da testemunha, como é próprio desse ato. Vossa Excelência não precisa alterar a voz a falar comigo, porque eu estou falando com um tom de voz com Vossa Excelência absolutamente compatível, doutor, com uma audiência. Eu não tenho tempo para ficar aqui ouvindo sempre a defesa voltar essas questões. Eu tenho que conduzir o processo, tem outros processos, todos aqui temos trabalho, tem outras testemunhas serem ouvidas. Eu peço que siga as inquirições da testemunha. Excelência. Não tem a palavra. Mas como a defesa não tem a palavra? Não. Você caça a palavra? Vai indagar a testemunha? Não, eu quero levantar a questão exatamente do que foi Então eu vou interromper novamente a gravação. Mas isso é que é petição de princípio. Isso sim é falta de argumentos. Vossa Excelência, a gente quer... Então, nesse processo, 504-65-12-94, retomado o depoimento do senhor Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, para perguntas sobre fatos pela defesa de Luiz Inácio e igualmente de Marisa Letícia, já resolvidas as questões anteriores. Bem, eu observei que a acusação
redarguiu a testemunha por 1 hora, sem interrupção de Vossa Excelência. Peço que igual respeito me seja assegurado. Boa tarde, Doutor, deputado. quem interrompeu Pedro. até o momento foi a própria defesa com questões de ordem. Bem, eu só estou solicitando a Vossa Excelência que respeite o tempo que a lei o me doutor assegura. fez uma afirmação que não é correta, eu estou esclarecendo quem tem interrompido Deputado é Pedro, a defesa com questões de ordem. Deputado Certo? Pedro Então agora Correia. eu abro a palavra para as perguntas de questões de fato para a defesa. O senhor, deputado Pedro Correia, o senhor começou a dizer que acontecia em todo o governo. E o senhor começou a dizer que isso acontecia no governo anterior, o governo que se iniciou em 2003, quando o senhor foi interrompido pelo magistrado. No governo Fernando Henrique, esta mesma situação se verificava antes do presidente Lula assumir o seu mandato? Bom, boa tarde, da Roberto Batoca. Antes somente de responder a pergunta de Vossa Excelência, eu me sinto aqui uma testemunha inteira. Pode ser que também aqui não exista um advogado inteiro, pode ter um meio advogado, um quarto de advogado que esteja mentindo. Mas eu sou uma testemunha inteira. Eu sou uma testemunha inteira e eu me considero uma testemunha inteira. Eu tomei conhecimento, eu não sou advogado, eu sou médico. Eu não tenho obrigação de saber de denúncia, sobre fato de denúncia, até porque não tenho acesso à internet. Eu não tenho acesso nenhum. Eu estou aqui colaborando com a justiça. Quando eu soube de que ia haver esses problemas, eu me decidi fazer um depoimento para informar a justiça aquilo que eu vivi e que eu sabia. Eu não estou aqui dizendo que eu conheço a situação do triplex do presidente Lula com o doutor Léo Pinheiro, porque eu nem o conhecia, nem conhecia o doutor Léo Pinheiro, nem nunca soube dessa história. Eu não estou aqui dizendo, mas eu estou dizendo as coisas aqui que eu vivi, que eu vivi e que eu participei, e que era presidente do partido, e como presidente do partido eu tinha a obrigação de fazer isso, de participar. Sim, Respondendo a sua pergunta, a pergunta de Vossa Excelência, doutor Zé Roberto, eu quero dizer que, evidentemente, que em todos os governos sempre existiu a barganha política por cargos para que se pudesse fazer política. No governo Lula houve uma diferença, porque... Não, a minha pergunta já está respondida. Vamos por partes. E era o seu partido, o PPB, então PPB, hoje PP, é que insistiu nesta... nomeação. Muito bem. O senhor foi... Que havia a promessa do governo Lula de que nos dá a diretoria de abastecimento. Perfeito. E quem nomeava formalmente, o ato de investidura desse diretor da Petrobras, a quem cabia? O Conselho de Administração da Petrobras. Ao Conselho de Administração, não ao Presidente da República. Não, o Presidente da República autorizava e o Conselho Claro, nomeava. como majoritária a União, é claro que pode fazer as indicações. Mas a deliberação que pode ser favorável ou contrária, em tese, é do Conselho, é isso? O Conselho é demissível ad nutum. Se ele não obedecer às ordens do presidente, evidentemente que o Conselho vai ser demitido. A minha pergunta é formal e Vossa Senhoria entende bem disso, porque foi um experimentado parlamentar. Quer dizer, teoricamente, de acordo com a lei, se houvesse um motim no Conselho, poderia rejeitar a indicação? Poderia sim. Legalmente havia amparo para isso. Claro. É isso que eu estou perguntando. O senhor responde a processos aqui perante a 13ª Vara? Sim. Na condição, Sim. Na condição de acusado? Sou réu, acusado, já condenado. Condenado, inclusive. Claro. O senhor poderia resumir o fato da acusação que pesa contra o senhor? Corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa que está no Supremo Tribunal Federal. Organização criminosa que diz respeito a essa organização criminosa que é descrita como fazendo parte do esquema Todas as Petrobras. pessoas que estão sendo denunciadas, que foram denunciadas na colaboração de Paulo Roberto Costa, de Alberto Youssef, que foram todos os que tinham fórum privilegiado, puxaram os que não tinham fórum privilegiado, estão todos no Supremo Tribunal Federal. Ok. O senhor apresentou recurso ao TRF da 4ª Região? A sua defesa, perdão? Apresentou. Tá certo. Muito obrigado. Algum outro defensor tem perguntas? Eu acho que sim, eu não sei se apresentou, mas acho que sim, não deve ter perdido o prazo, né? Certo. Então, alguns esclarecimentos do... Espero que não. Bom, meu advogado está aqui. Eu converso andando, deixo um cartão, porque se perdeu o prazo. Desculpe, doutor. Certo. Alguns esclarecimentos do juízo. O senhor mencionou essas questões, respondendo aqui as perguntas. Esses acertos, através do senhor Paulo Roberto Costas, em contratos da Petrobras, isso eram propinas ou eram doações? Propina.
E essas propinas, o senhor respondeu a minha pergunta, eram calculadas com base em percentuais dos contratos da Petrobras? É verdade. Eventualmente, essa propina era repassada em forma de doações eleitorais registradas? Sim. Também eram repassadas de outra forma? Em espécie, né? O senhor respondeu ali, mas para retomar, havia um percentual padrão em cima dos contratos da Petrobras? Quando nós começamos com a diretoria, se dizia que era 4%, 5%, 6%, depois se dizia que era 1%, mas às vezes atingia 1%, às vezes não. Não era uma coisa muito difícil, mas algo em torno de 1%. A divisão interna desses valores, os senhores... 30% ia para Paulo Roberto, 10% para os operadores, quer dizer, 20% do bruto ficava para providenciar nota, essas coisas todas que eram despesas operacionais, 30% ia para o diretor, a diretoria de abastecimento, Paulo Roberto, que era o dinheiro que chamava para casa, 10% para o operador, que era Alberto Youssef e Janelli, e 60% para o partido. E o partido se dividia, alguns recebiam mais, outros recebiam, porque dependia muito da necessidade de cada região, de cada deputado, se ia fazer um encontro, se não ia fazer, se tinha um programa de televisão, se estava com uma festa programada, se tinha um advogado para pagar, se estava com dificuldade nos tribunais regionais de trabalho, essas coisas assim. Então era dividido isso igualitariamente, mais ou menos igualitário entre os parlamentares. O senhor mencionou, quando estava respondendo uma pergunta, não foi permitido que o senhor terminasse de responder, que esses valores eram destinados a custear atividade partidária, mas também o senhor mencionou que a parte que o senhor recebeu pessoalmente, me pareceu que o senhor também utilizou para outras finalidades. A campanha política, para campanha, para pagar encontro de partido, para resolver assunto de advogado, de vereador, para resolver assunto de prefeitura, para resolver toda atividade partidária que decorria de custo de dinheiro, eu utilizava. Mas o senhor mencionou na sua resposta, então não sei se eu entendi a relação, que a herança do seu pai havia... Minha família, meu avô... Estava se esgotando, o senhor utilizou também gastei, aquisição de bens? Não, eu gastei. Quando meu avô era usina, meu avô tinha 4 usinas, 3 em Pernambuco e uma em Alagoas. Então eu sou descendente de uma família rica. Meu trisador paterno era o conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, que assinou a Lei Áurea. Então eu tenho uma origem de família. E eu, na verdade, quando entrei em política, eu comecei a gastar o dinheiro que minha família deixou para mim. Eu hoje sou 30% ou 40%, tenho menos patrimônio do que tinha antes de entrar em política. E esse dinheiro que o senhor recebeu desses contratos da Petrobras, o senhor também utilizou para suas finalidades pessoais ou não? Não, finalidade pessoal, eu tinha meu salário, tinha minha atividade, tinha fazenda, tinha meus imóveis que meu pai me deixou para aluguel, então eu tinha do que viver. Eu utilizei isso em política mesmo, por isso que eu fui 7 vezes deputado federal. O que os outros parlamentares que recebiam esses recursos faziam com o dinheiro, o senhor também não tem conhecimento? Não tenho ideia. Sei que eles estavam sempre todos... se o senhor chegar na Câmara dos Deputados hoje, talvez 80% dos deputados não tenham cheque especial, porque o banco já tomou e o cara não tem como pagar. O senhor mencionou do senhor Rogério Manso, que ele acabou isso, sendo... doutor, sabe disso. O senhor mencionou do senhor Rogério Manso, que ele acabou sendo substituído pelo Paulo Roberto Costa. Eu não sei se entendi bem, foi porque ele não atendeu os interesses arrecadatórios? Não, ele não atendeu, ele não disse que não prestaria conta ao partido, que prestaria conta ao Zé Eduardo Dutra. Se dizia na época que ele tinha um compromisso de repassar um recurso todo mês para o PT, lá através do Zé Eduardo Dutra. Então, ele disse que não submeteria a decisões nossas. Certo. Então ele não atendeu o compromisso, os interesses arrecadatórios do Partido Progressista. Ele disse que não daria nenhuma satisfação a nenhum de nós. Ele não queria conversa com nenhum de nós. E por esse motivo é que ingressou o senhor Paulo Roberto Costa. Por esse motivo ingressou o senhor Paulo Roberto Costa. E o senhor Paulo Roberto Costa, então, atendeu esses interesses arrecadatórios? Sim. Até 2005, 2006, 100% para o partido. Depois, com enfraquecimento em função do mensalão, começou a atender outros partidos, inclusive o PMDB. O senhor mencionou do ex-presidente Luiz Inácio e por mais de uma ocasião que o senhor teria estado com ele e ele teria afirmado aos senhores que o partido, se me corrija se eu estiver errado, pelo que eu entendi, que o Partido Progressista estaria bem atendido politicamente e financeiramente. Excelência, essa pergunta já... Passa a palavra pela ordem. Essa pergunta já foi respondida 3 vezes.
Eu mesmo perguntei 2 vezes. Vossa Excelência quer voltar a fazer a inquirição para ver se ele volta atrás, é isso? Não, doutor. Não, eu disse estou que esclarecendo as questões porque ele respondeu atendendo financeiramente e quando o senhor perguntou, o senhor falou só atendido politicamente. Eu falei não, a testemunha disse, Não, o Excelência. senhor falou, doutor. Tá bom. O senhor, depois tem a degravação, o senhor fez essa afirmação. Doutor Obrigado. Sérgio, eu podia dizer uma coisa. Eu disse, inclusive, que em 2006 eu fui procurar o presidente Lula com o deputado Zé Janene para tratar de assunto financeiro, de dinheiro de ajuda de campanha. E ele disse que nós não precisávamos de dinheiro porque nós estávamos atendidos, muito bem atendidos financeiramente pelo senhor Paulo Roberto Costa, que ele sabia que porque Paulinho dizia isso a ele. Eu fui muito claro nessa posição. Então a expressão não foi somente atendido politicamente, mas atendido financeiramente. Claro. E o senhor mencionou esse emprego pelo ex-presidente dessa referência Paulinho, no diminutivo ao senhor Paulo Roberto Costa. O senhor tem conhecimento se eles tinham alguma relação? Não, ele chamava ele de Paulinho. Aliás, o Rogério Manso era contra a construção de refinarias. Foi uma das razões também dele não ter ficado na diretoria de abastecimento. E o Paulo Roberto Costa era a favor das refinarias. Então havia um compromisso muito grande do presidente Lula, por ser pernambucano e ter uma ligação grande com Eduardo Campos, de fazer a Reneste em Pernambuco. Por isso, então, que ele tinha essa ligação toda, porque Paulo Roberto Costa era o responsável pelo envolvimento, pela construção da refinaria. Então ele tinha essa ligação pessoal com Paulo Roberto Costa e chamava ele de Paulinho. Um termo carinhoso. E o que significa essa relação pessoal? Eles tinham, vamos dizer, tinham algum contato direto? O senhor tem conhecimento a esse respeito? Contato, acho que como chefe e subordinado. Não, acima disso não tenho a menor ideia. Certo. Eu nunca tratei de assunto de dinheiro com Paulo Roberto Costa. E o senhor mencionou o Partido Progressista sendo atendido financeiramente nesses contratos da Petrobras. O senhor tem conhecimento se isso acontecia somente com o Partido Progressista? Também Não. acontecia com os outros partidos? Acontecia com os outros partidos, PT, PMDB, todos os outros partidos, PTB, tinham também, eram também aquinhoados com esses contratos. O Paulo Roberto, inclusive, depois fez uma bancada para ele, botava gente, inclusive, até eu tinha conhecimento, não sabia quem era, porque se soubesse ficava contra, mas até o PSDB, todos os partidos ele montou uma bancada para ele, onde ele então ajudava todos os partidos para que ele tivesse prestígio para continuar no cargo. O senhor mencionou o Partido dos Trabalhadores também era atendido financeiramente? Partido dos Trabalhadores também. Mas o senhor tinha esse conhecimento na época ou esse é o conhecimento de agora? Não, esse conhecimento eu passei até a partir de 2007, 2008. Antes não, ele só atendia o PP. Até quando ele esteve doente e que ele voltou da Coreia, teve esse problema de saúde, passou 30 dias na UTI e que teve o cargo dele ameaçado, apareceu então esse Allan Kardec querendo tomar o cargo dele, ele só atendia o PP. Depois então é que ele montou uma bancada, inclusive em 2006 ele teve uma reunião onde estava presente o Nestor Severó, ele vai vir daqui a pouco, o senhor confirma com ele, onde foi retirado uns 6 milhões de dólares que seriam do caixa do PP para ser distribuído com o PMDB. Mas quem atendia o PT era ele também ou tinha outras pessoas? Ele também. Ele atendia via Janene e Alberto Youssef. Tá bom. Era essas esclarecimentos do juiz, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Pedro Correia. Pode interromper a gravação.